paz do Senhor, bom dia. Estamos entrando aí ao vivo, esse quarto dia da nossa maratona 633. Glória a Deus. Quando você vai entrando, nós vamos deixar no jeito aqui. Pega aí Bíblia, papel e caneta. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Glória a Deus. Irmã Eucilene, Pai do Senhor, nos abençoa. Irmão Júnior entrou aí. Marca alguém nos comentários, compartilha. Amém. Glória a Deus. E nós já vamos aqui dar início. Deixa eu só pegar. Vamos fazer uma oração. Missionária Andréia. Glória. Amém? Vamos fazer uma oração enquanto o pessoal vai entrando. Pai do Senhor, glória a Deus, bom dia. Aleluia. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Aleluia. Compartilha aí, marca alguém. Tenho certeza que vai ser benção hoje. Vamos orar? Só deixar aberto aqui pra gente orar. Senhor Deus, poderoso Pai, quero aqui te agradecer nessa manhã por mais um dia na tua presença, por mais um fôlego de vida, por mais um dia o Senhor ter nos proporcionado, Pai, a saúde. E eu quero aqui já apresentar, Pai, os teus filhos que estão entrando, Pai, os que virão depois. Deus opera, Pai, as maravilhas, abençoa cada um. Deus derrama graça, Pai, sobre cada um. Derrama, Pai, aleluia, Senhor, as tuas maravilhas. Se for cura, Pai, que eles precisam, cura em nome de Jesus. Se for providência, Pai, seja providência. Se for milagre, Pai, seja um milagre. Se for restauração, seja restauração. Se for libertação, seja libertação, ó Pai, para os teus filhos. Dê-lhes, ó Pai, entendimento, ó Pai, do teu reino. Como a tua palavra diz, venha a nós o teu reino. Porque tendo acesso, ó Pai, ao teu reino, nós vamos, ó Pai, aleluia, Senhor, ter acesso às tuas bênçãos. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os teus filhos e nos revela, Pai, a tua palavra para esta manhã. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como eu sempre tenho falado, esse método 633, ele é baseado em Mateus 6,33. E o que acontece? O que eu quero trazer na meditação da palavra para a sua vida, irmã Patrícia Moura, glória, bom dia, Pai do Senhor, é que você venha entender sobre o reino de Deus.
porque o reino de Deus, ele está entre nós. E quem tem acesso ao reino, quem busca o reino, e quando o reino de Deus chega até nós, as bênçãos lá de Efésios 1:3, todas elas são liberadas na minha e na tua vida. O problema é que a gente busca muitas outras coisas e acaba deixando o reino de lado. Então o que Jesus veio fazer, ele veio apresentar o reino. E ele apresentando o reino, através do reino, os milagres aconteciam, as bênçãos chegavam. Só que a nossa missionária Eliane, ou Glória, Deus abençoa. Só que a nossa preocupação maior sempre foi as demais coisas, nunca foi o reino dos céus. Sempre foram as demais coisas. Isso aí a gente passa por isso e a gente não entende. Né? Por que a gente tem dificuldade de primeiro buscar o reino e depois as outras coisas vai vir automático? Quando a gente busca o reino, as outras coisas ela vem automático, mas a gente tem dificuldade disso. A gente busca tudo, todas as outras coisas, e o que é para buscar em primeiro lugar, a gente não busca. Evangelho de Marcos, capítulo 4, vai falar aqui a parábola do semeador. Isso aqui é muito forte, eu vou ler para você. Outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar. Toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. Aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Vieram as aves do céu e a comeram. Outra sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-a, e, por não ter raiz, secou. Outra caiu em espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, terra deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, outro 100. E disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele começa o ministério com milagres e libertação. Mas quando ele vai apresentar o reino de Deus aos homens, ele apresenta por parábolas. Porque se ele falasse diretamente, ninguém entenderia. Nem eu, nem você. Muito menos os discípulos na época. E o povo naquele tempo. Então ele falava muito por parábola. E cabe a nós interpretar essa parábola. Irmãos, a gente tem uma bússola, a gente tem um mapa nas nossas mãos, só que a gente não estuda esse mapa. E esse mapa aqui, ele vai te levar todas as bênçãos liberadas no mundo espiritual. É um mapa do tesouro esse. Só que Jesus, ele não podia falar isso claramente, porque se ele fala claramente, o povo não ia entender e ele não conseguiria atingir. Então você vai perceber que o reino de Deus, Jesus, ele compara muito com uma lavoura,
com uma terra de plantas, de árvores, de semear, de semente. Você vê que está tudo ligado em semente. Então, quando a gente olha para os evangelhos, a gente vai ver quase todo ele, os 4 evangelhos, você vai ver Jesus citando parábolas sobre semeadura, sobre semente, sobre árvore. Por quê? Porque a semente, uma sementinha, você joga ela na terra, depois que cresce, ela dá muitos frutos. E se você pegar um fruto, se abrir ele, você vai ver que lá tem outras e outras sementes. Aí se cada fruto tem lá aproximadamente 15, 20, 30 sementes, depende. Ou seja, já são mais 30, 15 árvores. Você entende isso? O grau da grandeza da semente é uma semente. Uma sementinha, ela faz uma grande árvore. Essa grande árvore dá muitos frutos, e dentro de cada fruto existe muito mais sementes. É por isso que ele está dizendo aqui, nessa parábola, para mostrar o reino, que ele é semelhante a esse aqui, ó. O semeador saiu a semear, ele lançou a semente. Qual que é a semente aqui? A palavra. Então Jesus está comparando aqui a palavra com a semente. E quando a semente ela cai em terra boa, ela cresce, dá frutos para 30, 60 e 100. O problema é essa semente entrar e a gente digerir ela. Se a gente entendesse que a palavra de Deus ela é uma semente, e dentro desta semente existem muitas outras coisas que vai crescer, vai florir e vai gerar mais e mais e mais, a gente não padecia tanto. Você tem que ser uma semente. Eu sou uma semente. Só que sabe o que nós fazemos com a semente? A gente deixa secar. Deixa em qualquer canto. Fica lá exposta no mercado, lá dentro do saquinho. Ó, existe a semente, só que para ela gerar os frutos tem que ser uma terra boa. Não pode ser qualquer terra. E tem muita terra pegando essa semente e sufocando ela e matando ela. A parábola aqui ela vai dizer: o semeador saiu a semear. Uma semente caiu em terra seca. Outra semente caiu no meio das pedras. Outra semente caiu no meio dos espinhos, no meio do caminho, e outra em terra boa. A que caiu nos pedregais, onde não havia muita terra, nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Ou seja, a semente, quando você joga ela no chão, ela dá o brotinho. Ela caiu na terra cheia de pedras e ela deu o broto. Porque nasceu logo, porque não tinha profundidade para sua raiz. Só que aí, o que aconteceu?
ela começou a brotar, a crescer. Só que quando veio o sol quente demais, secou ela, porque não tinha raiz profunda. Suas raízes estavam rasas, então o sol sufocou, queimou ela, e essa semente não germinou. Sabe o que acontece? Esta semente, ela até quis germinar, mas o sol a secou. Quantos frutos essa semente poderia ter gerado? Quantos frutos essa semente podia ter gerado? Mas ela não tinha raiz, não tinha estrutura. A outra caiu entre espinhos, os espinhos sufocaram e não deu seu fruto. Você joga uma semente no meio do espinho, do espinheiro, ela até cresce, mas os espinhos furam ela. Fura, vai sufocando ela. E mais uma vez, ela não dá fruto, porque ela é sufocada. Quantas sementes que você conhece que poderia estar dando muitos frutos, mas estão em terra seca, lugares onde ela não é valorizada. A outra estão entre os espinhos. Quem são os espinhos? Pessoas que não dão valor para a semente. Pessoas que matam o sonho da semente. Se você estiver no meio deles, você não vai entender o seu valor. Só que teve uma que caiu em terra boa. A raiz dela se aprofundou. Ela cresceu e gerou 30 em um, 60 em outro e outra 100. Olha quanto que ela semente gerou. Aí Jesus, ele vai explicar aqui a respeito da semente. Versículo 10. Quando se achou só, os que estavam junto com os 12 interrogaram acerca da parábola. E ele disse: a vós vos é dado a saber mistérios do reino de Deus. Ou seja, Jesus, ele não revela os mistérios do reino para qualquer um. Ele só revela aquele que é amigo íntimo, aquele que anda com ele, aquele que serve a ele, e aquele que busca em conhecer a ele. É isso que ele está dizendo. A vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus. Que mistérios são esses? Do reino. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola. Irmãos, os mistérios do reino de Deus é muito incrível. E ele revela só para os íntimos. Agora para o povo lá fora, somente parábola. Para que vendo vejam que percebam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados.
E disse-lhe: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Ó, Jesus já deu de cara aqui. Se vocês não perceberam essa parábola, como que vai perceber as outras? Porque ele vai falar muito por parábola. Muito entre linhas. Se Jesus pegasse aqui, ó, quer ver você escandalizar? Fulano, o reino de Deus é o seguinte: se ele estiver dentro de você, você mesmo pode orar e eu vou curar. Você pode ter dom de cura, dom do milagre, dom da prosperidade, dom de visão, dom de tudo quanto vai estar tudo aí. É só você usar. Você vai ser o melhor desse mundo. Só que ele não faz isso. Ele não revela, né? Tá aqui, ó, o reino. Venha a nós o teu reino. E ele fala que o reino já chegou entre os homens. E o reino de Deus, ele produz milagre, produz cura, produz bonança, produz prosperidade, produz alegria, paz, longanimidade, produz tudo isso. O reino produz. Então quem acessa mesmo o reino, ele está um passo à frente de muita gente. O que semeia, semeia a palavra. Olha, quem que é o semeador? Quem semeia a palavra. Hoje eu estou na função de semeador. Estou semeando na tua vida essa palavra. Se você deixar essa semente germinar, você vai ver o que vai acontecer. Ó, o que semeia, semeia a palavra. Ou seja, o semeador que ele falou na parábola é quem semeia a palavra. É o pregador, é o cantor, levita, todo aquele que fala da palavra. Não necessariamente isso, né? Mas todo aquele que usa a palavra para levar a quem precisa. Os que estão junto do caminho são aqueles que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás, tira a palavra que foi semeada no coração deles. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre os pedregais, e ouvindo a palavra, logo com os prazeres a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporões. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo os engana. E os enganos da riqueza, ambições e de outras coisas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Os que recebem semente boa em terra são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Ou seja, aqui ele está explicando o quê? O semeador é aquele que leva a palavra. A terra é quem recebe a palavra. Então aqui tem quatro tipos de terra aqui. Vou até marcar aqui, porque isso aqui é forte. No meio do caminho, sobre os pedregais, entre os espinhos e a terra boa. Os que estão no meio do caminho são aqueles que, quando a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido,
vem logo Satanás e tira. Ou seja, eles ouvem, mas Satanás vai lá e rouba. Nos pedregais, eles têm raiz em si mesmo. Quando vem a tribulação, a perseguição, logo ele esquece da palavra. Ele vai buscar as demais coisas. Os espinhos são as coisas do mundo. Vem o mundo, entra neles, aí vem a riqueza, a luxúria, ele quer ostentar, a palavra sufoca e morre. Agora quem ouve a palavra é aqueles que estão necessitados, aqueles que não têm mais como. Quando a palavra penetra, ele não sai mais, ele não para mais. Seja então uma terra fértil, porque a tua semente vai prosperar. Seja um semeador, lança a tua semente e Deus vai te abençoar. Amém? E disse-lhe: vem porventura a candeia. Olha, parábola da candeia. Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama. Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada é encoberto que não há de ser manifesto, e nada faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, disse-lhe: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medides, medirão a vós, e vos serão vós e ainda acrescentada, porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Irmãos, essa parábola da candeia, ela expressa o quê? Candeia é aquela luminária que eles usavam, né? Quando não tinha energia antes, lá nos tempos dos antigos. Então eles acendiam a candeia, ou eles colocavam embaixo, no pé da cama, ou no velador, que é um negócio que ficava posto assim por cima. E quando acendia a candeia, todo lugar era iluminado. Hoje temos a luz, né? Luz elétrica. Mas naquele tempo não tinha, então tinha essa candeia. E essa candeia, enquanto ela estava ligada, pegando fogo, todo lugar ele clareava. Aí ele está dizendo aqui, ó: portanto, não há nada encoberto que não haja de ser manifesto ou revelado, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Quando você acende a luz da candeia, tudo que estava oculto no escuro, você começa a enxergar. Quando você acende a luz da candeia, tudo que estava encoberto por causa das trevas, você passa a enxergar. Você está no escuro, você vai andar, você tropica, bate o dedo. Quando você acende a luz, você vai ver aonde você tropicou. Tem muita gente que está em trevas, e quando vem para a luz, que é Jesus Cristo, que é a palavra, tudo que está em oculto na vida dele, tudo que está encoberto, vai ser revelado. A maldição, a macumba, né? a miséria,
o diabo que está alojado, a enfermidade, tudo vai ser descoberto, tudo vai ser revelado. Só que a candeia, você precisa acender ela. E quem é a candeia? Escuta isso. Jesus ele começa dizendo aqui, ó, se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça o que eu vou dizer. Ele disse, atendei ao que ides ouvir, à medida com que medires, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Vamos lá. Você mede uma pessoa, julga ela, aponta ela. Da mesma forma que você fez com ela, engana ela, rouba ela, maltrata ela, não sei. Da mesma forma que você fez, mais cedo ou mais tarde faz com você, porque isso também é uma semente. E detalhe, além de fazerem com você, aqui ó, tá aqui no texto, ser-vos-á ainda acrescentada, ainda vai ter acréscimo ainda, juros, vão fazer pior. Porque o que tem lhe será dado e o que não tem, até o que tem será tirado. Isso é forte. Porque o reino é amar o próximo. O reino é se importar com o próximo. E quando você faz mal, você vai receber o mal e ainda com acréscimo. E o que você tinha vai ser tirado. E é o que dá, vai ser. E o que tem será dado, e é o que não tem, até o que tem será tirado. Porque você está segurando semente para germinar e você não está fazendo isso. Você está sufocando, você está sendo agente de desgraça, né? Vamos dizer assim. Então é forte isso. Você vai fazer o mal vai voltar para você com acréscimo, e o que você tem, até isso vai ser tirado. Se as pessoas entendessem que o maior tesouro do mundo é uma alma, ninguém maltrataria uma alma. Pelo contrário, buscaria ela. Porque quando você busca uma alma, você está buscando o maior tesouro do mundo. E quando você traz esse maior tesouro do mundo para Deus, Deus ele olha para você e fala assim, você vai ser recompensado. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Novamente aqui, ó, a parábola da semente. Eu vou mais rápido aqui, tá? Ele dizia, o reino de Deus é assim, como um homem que lançasse a semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Aqui ele está dizendo sobre o grau, né, do plantio.
Porque você lança a semente na terra, ela por si só ela vai germinar. Você não precisa fazer mais nada. Aí ele dá o grau. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Você lança a semente, depois vem a erva, a espiga, né? E depois o grão. Por que a erva? A erva é aquela que cobre, né? Cobre o milho. Aí depois vai germinar um milho lá dentro, né? O broto do milho. Aí que vai vir os milhos. Ou seja, tem um processo da semente. Oh glória, missionária Grê, Pai do Senhor. Aleluia. Então é um processo. E assim é um reino, é um processo. Você não vai lançar a semente hoje e já colher. Não, tem que esperar o processo. E esperar é difícil. Esperar é muito difícil. Difícil esperar, né? O povo ainda mais no tempo de hoje. Até o WhatsApp ele tem velocidade 2. O povo está cansado de esperar. Eles querem acelerar o processo. Parábola do grão de mostarda. Dizia: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeia na terra, é menor do que todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz maior do que todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E como a parábola de tais lhe dirigia a palavra segundo o que podia compreender, e sem parábola nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. A semente da mostarda é a menor de todos os grãos. Ela é tipo uma sementinha bem minúscula mesmo. Ixi, não tem nem comparação, não dá nem pra... Bem minúscula. Quando você joga ela, é a maior de todas as árvores. Maior. Os seus ramos são gigantes. Olha só a comparação aqui, ó. Maior de todas as hortaliças. Cria-se grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. O problema não é o tamanho da semente. O problema é o que eu faço com a semente. Nunca foi problema a semente, o que eu faço com ela. Tem muitas sementes aí secando no meio dos pedregais, no meio do caminho, entre os espinhos. Tem muita semente secando aí, em lugar errado. Porque quando eu estou em lugar errado, em terra errada, eu não frutifico. Imagina uma semente gerando uma árvore. Uma árvore. Essa árvore dá vários frutos. Cada fruto existem várias sementes dentro. Depois que você usufrui desse fruto, essa semente, elas são germinadas na terra. Ou seja, o problema nunca foi a semente. Alguém olha para você e fala: ó, o tamanho dessa semente pode ser a maior semente, pode ser a maior árvore de todas. Então, Jesus ele dizia para a multidão em parábola, só que aos seus discípulos, no particular, ele revelava alguns mistérios. Só que cabe a você interpretar. E quando a gente compreender isso, nós vamos viver o melhor dessa terra.
Amém? Seja você um semeador. Libera a semente que está em você. Frutifica. E eu sei que Deus vai te abençoar. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E ele, deixando a multidão, levaram consigo e as 5 que estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Despertaram dizendo: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve uma grande bonança. E lhes disse: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aqui já mudou um pouco o contexto. Jesus termina de falar o teu sermão ali por parábolas. Quando ele termina, ele vai sair com os discípulos e ele vai entrar num barco, e junto com esses barcos tinha outros barcos também. E quando eles estavam partindo para o outro lado, levantou-se uma grande tempestade, um grande temporal. Os discípulos eram homens acostumados, né, com os açoites do mar. Eram homens acostumados aos ventos, porque eles viviam no mar pescando. Eles eram acostumados com isso. Só que nesse dia levantou um grande temporal. Acho que é algo que eles nunca tinham visto, porque eles ficaram atormentados com medo. Muito medo, porque o temporal era muito grande. Eles nunca tinham visto algo igual. E o que acontece? Jesus estava no barco, só que Jesus estava tão cansado de tanto sermão, de tanto falar, de tanta correria. Desde o primeiro, lembra lá que a gente leu? Desde o primeiro versículo de Marcos, Jesus ele não parou. Agora é que ele vai parar para descansar. E quando Jesus para descansar, vem um grande temporal. Agora imagina, um temporal desse tamanho, a ponto dos discípulos se desesperar. Jesus está fazendo o quê? Está dormindo. Olha o que Jesus está ensinando aqui. Olha o que ele está ensinando aqui. Não importa o tamanho do temporal. Ele está lá descansando, porque ele sabe. Porque quem está com eles ali é o dono do temporal. É o dono da tempestade, o dono do vento, é o dono do mar, o dono da água, o dono de tudo. Só que ele está tranquilo. E os discípulos não, estão desesperados. Eu vou ler de novo aqui para você entender o contexto. Levantou-se um grande temporal, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia o barco. E Jesus dormindo. Quem sabe a água respingando nele, ele lá dormindo. Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, em outras palavras: mestre, vamos morrer, levanta, nos ajuda. Você já passou por um temporal no qual o telhado começou a levantar e o vento começou a bater, derrubar a árvore? Como que é o desespero de uma pessoa? Eu já passei por isso, o desespero é grande. Entra debaixo da mesa e tá, é uma gritaria. Agora imagina aqui. E além disso tinha outros barcos junto com ele, tá aqui no texto. Não era só um deles. E ele, despertando, repreendeu o vento.
repreendeu. Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Deu ordem, repreendeu. É Jesus dizendo: todo vento na tua vida, eu te dou poder para você repreender. Toda tempestade na tua vida, eu te dou poder para você repreender. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E a tradução original: por que estão com medo ou temerosos? Existem outras traduções. Não tendes fé? É Jesus dizendo assim: eu acabei de dizer sobre a semeadura e você não tem fé? Vocês não têm fé? É Jesus dizendo assim: se vocês tivessem fé, vocês mesmos repreenderiam. Não precisava me acordar. É só repreender. Usa a fé. Toda tempestade, todo vendaval, você tem poder para repreender. É só usar a fé. Sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não sabiam que o próprio Jesus criou o vento. O próprio Jesus criou o mar. É o próprio Jesus. Ele é dono de tudo. A gente precisa entender isso, irmãos. Precisamos entender isso. A fé, ela pode ser como um grão de mostarda, mas se você usar ela, ela vai germinar uma grande árvore. Aí vem a tempestade, vem o vento, a gente se desespera, porque somos seres humanos. Mas se Jesus está no nosso barco, acabou. Jesus está no barco, o vento e o mar tem que obedecer. Toda tempestade tem que cessar. Agora tem gente que está com Jesus dentro do barco e está desesperado. Outros até jogam Jesus fora do barco. Deixa que eu resolvo meus problemas sozinho. Aí é pior. Ele diz aqui, ó: por que estão com medo? Não tendes fé? É só usar a fé, e o vento e o mar vai te obedecer. E pronto. A tempestade vai passar, as ondas vão diminuir e a bonança vai chegar. O problema é o desespero no meio da tempestade. É o desespero. Só que a fé, ela faz você enxergar no meio da tempestade a solução para o problema. No meio da tempestade, do vento forte, das ondas fortes, a fé faz você enxergar a solução para o problema. Pega isso aqui para a tua vida. Quem foge de problema nunca vai viver o sobrenatural. Mas quem encara o problema e resolve, vai viver o melhor da terra.
Nunca fuja de um problema. Encara ele, vença ele. E quando você vencer ele, você vai ser um expert nisso. Você vai ajudar muita gente. Amém? Vamos encerrar aqui. Eu vou orar com você. Amanhã, sábado, capítulo 5 de Marcos. Leva isso para sua vida. Não fuja de problema. Resolva ele. Quando você resolver ele, você vai virar professor nisso. Você vai ajudar muita gente a resolver esse problema que você resolveu. Nunca fuja de um problema. Seja um especialista em resolver problema. E você vai ver onde você vai parar. Aleluia. Amém? Vamos estar orando? Pai, quero aqui abençoar os meus irmãos. A cada um, ó Pai, que esteve nessa live, que entrou, que saiu para trabalhar. Pai, os que vão entrar depois. Pai, que o Senhor venha, Pai, abençoar. Que esta palavra, Pai, venha penetrar. E que eles venham, Pai, mastigar esta palavra. Para que eles venham, Pai, aleluia, Senhor, através da palavra, descobrir, ó Pai, o Teu reino. Abençoa, Pai, os Teus filhos. É que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, dê aí uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado. Traga provisão, traga bênçãos, sem medida. Pai, que cada um, ó Pai, possa ser um semeador. Que cada um, ó Pai, venha ser uma semente frutífera para o Teu reino. Pai, fica conosco, Pai, derrama sobre nós a Tua graça. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Deus abençoa. Tenha uma sexta-feira abençoada. Em nome de Jesus. Fica com Deus.